Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos à quarta aula sobre Python Tips, em que eu dou algumas dicas sobre a linguagem Python. Em alguns vídeos anteriores eu já ensinei para vocês como utilizar um merge, que a gente consegue simular os SQL joins, para quem conhece a linguagem SQL, para quem não conhece aprendeu também como realizar ali a mesma função, só que com a linguagem Python. Tá? E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como concatenar data frames, ou seja, a gente juntar data frames, que nada mais nada menos são tabelas, e utilizando o concat. O concat ele é do Pandas, então já falando aqui, vai ser a única biblioteca que a gente vai utilizar para esse vídeo, tá? Nada muito complexo. A gente vai criar dois data frames aqui, né? E com esses data frames, que eu vou mostrar que são duas tabelas, a gente vai juntar eles, né? Então, simulando primeiramente o SQL Union All, né? Que a gente junta todos os registros de todas as tabelas, né? Das duas tabelas, e simulando depois o SQL Union apenas, né? Sem o all. Que aí nesse caso a gente está tirando os registros que são duplicados, tá legal? Então, vamos começar aqui. Eu vou rodar aqui o primeiro data frame. Então aqui eu criei um data frame, né, uma tabela com nome e idade. Então aqui tem vários nomes, 4 nomes e 4 idades. Tá? Então aqui é um jeito simples de criar um data frame, né, utilizando as chaves aqui. Visualizando esse data frame, a gente vê aqui, né, os registros que a gente criou na parte de cima. E eu vou criar um outro data frame, né, uma outra tabela, repetindo um dos nomes, né? Que no caso Caio, né? O nome Caio, idade 28. Então, as duas tabelas têm, né, as mesmas colunas, aqui nome e idade, nome e idade. Essa tem 4 registros, essa aqui tem 3. Né, e a gente vê que existe uma repetição. Né? Só para eu mostrar para vocês a diferença basicamente entre esses dois comandos de SQL, só que utilizando o Python. Tá legal? Então aqui a gente vê que o Caio se repete, mas os outros nomes eles não se repetem. Né? Então, primeiramente, a gente quer fazer a junção desses registros em uma tabela só. Né? Isso pode ser bastante útil aí no seu trabalho ou nos projetos que você tem, quando você tem informações separadas, por exemplo, em vários CSVs, né? Ou em várias planilhas do Excel. Né? E você precisa juntar isso de alguma forma, por exemplo, aqui com Python e mandar para algum lugar ou salvar em um arquivo só. Enfim, você que decide exatamente o que fazer, tá bom? Mas isso aqui é muito útil, né? O Concat ele vai ser muito útil exatamente para isso, para a gente juntar dados aí de duas planilhas, duas tabelas, enfim, o que você realmente precisar. Então, passando para o primeiro exemplo, né, que é o Concat simulando o SQL Union All, a gente vai juntar os registros dessas duas tabelas, considerando também as repetições. Então vai ter dado, né, vai ter registro repetido. Então aqui eu vou executar para vocês e a gente vê que a gente tem 7 registros. Né? Como tinha 4 na primeira tabela e 3 na segunda, a gente somou esses 4 com os 3 e deu 7. Então a gente tem agora 7 registros com a duplicação aqui. Né? E agora, se vocês perceberem, né, isso aqui é mais uma dica de como utilizar a função concat. A gente vê que ele está pegando um índice exatamente igual ao índice dos outros data frames, né, dos primeiros data frames. Então, no def1, 0, 1, 2, 3, 4. Então, ele copiou aqui exatamente. E 0, 1, 2 do def2. Né? Então, aqui a gente fez 0, 1, 2 também do def2. A gente pode resetar, né, para esse novo data frame que a gente criou, o index, né, que é, no caso, o índice aí do nosso data frame, né, que são os números ali das nossas linhas, aqui nesse caso. Tá? E aqui o concat a gente utilizou simplesmente passando o nome, né, desses dois data frames dentro de uma lista. Tá? Então é basicamente isso, a gente consegue concatenar, na verdade, mais de duas tabelas ao mesmo tempo, se quiser. Tá? Mas aqui no caso eu estou fazendo um exemplo só com duas. Então eu passei só duas aqui na nossa lista dentro da função concat. Tá bom? Então foi assim que eu utilizei
a função para mostrar esse exemplo para vocês. Então aqui a gente pode resetar o nosso índice, né? Então eu posso simplesmente dar um reset index, né? E aqui o drop igual a true, que ele vai simplesmente desconsiderar o índice para não ser passado como uma nova coluna para o data frame. Então ele simplesmente dropa esse antigo e ele faz um novo, só que resetado. Tá? Então vocês vão ver exatamente o que significa isso. E o inplace igual a true, né? True simplesmente é verdadeiro, né? Só que aqui escrito em inglês, ele vai substituir já, né, o que a gente quer fazer, que é resetar esse índice diretamente no data frame. E assim a gente não precisa, por exemplo, colocar o def igual aqui antes, né, para ele substituir no data frame. Com o inplace igual a true, ele já faz isso automaticamente. E aqui como comentário, você podia, né, simplesmente colocar aqui o ignore index igual a true, que ele vai fazer esse reset aqui para você já, tá? Ao invés de eu precisar passar aqui um outro argumento de reset index, tá legal? Então, o ignore index ele simplesmente já vai fazer automaticamente isso dentro da função concat, tá? Então eu vou mostrar isso aqui depois, mas vamos primeiro olhar do reset index, né? Então aqui a gente vê que ele substituiu para 0 a 6. Aqui estava 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2. Tá? Então ele fez essa substituição para a gente. Ou a gente poderia, né, eu vou até rodar aqui de novo, colocar o ignore index igual a true. Então ele vai ignorar aquele índice ali dos dois data frames. Né? Então, se eu executar, ele vai fazer a mesma coisa. Tá bom? Então, o SQL Union All, a gente mantém os registros que são repetidos. Né? Então, Caio 28 e o Caio 28 aqui. Tá legal? Já o SQL Union, né, a gente, na linguagem SQL, utiliza quando a gente quer remover dados que são duplicados. Tá legal? Então a gente consegue eliminar dados iguais das duas tabelas, né, com SQL Union. E como que a gente pode fazer isso com Python? Dá para fazer? Dá. É bem simples, na verdade, não muda muita coisa. Tá? Então, aqui eu estou chamando um outro data frame, né, que é o def maiúsculo agora. Você deve saber, né, que em Python existe uma diferença em escrever minúsculo e maiúscula. Então a gente vai utilizar o concat também, passar os dois data frames. Em seguida, a gente vai colocar o drop duplicates. Tá? Isso aqui ele vai simplesmente tirar tudo que é duplicado. Todos os registros duplicados, ele vai tirar e só vai manter um. Tá? Um desses registros. Tá legal? E aí depois a gente pode utilizar também o reset index que a gente utilizou aqui em outra célula, né, aqui do Jupyter Notebook, a gente pode utilizar já na célula anterior, se quiser. Então, ao invés de eu ter colocado nesse exemplo aqui, eu poderia colocar diretamente aqui em cima. Tá? Aí não ia precisar do ignore index igual a true aqui. Tá bom? Então a gente vai rodar isso aqui e vamos ver o que aparece. E agora a gente tem 6 registros, né, de 0 a 5. Então a gente vê que o Caio agora ele aparece só uma vez, né, enquanto que no anterior ele aparecia 2 vezes. Tá legal? Então esse foi o jeito aí de vocês aprenderem a utilizar o Union, né, do SQL, que pode ser utilizado de duas formas, com o all, né, e o sem o all, que você no caso tira os duplicados, só que na linguagem Python, né, utilizando aí o concat, que ele é muito útil para diversas tarefas aí no dia a dia de um analista de dados, cientista de dados, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês tiverem gostado, por favor, dê um like nesse vídeo e se inscrevam no canal. E até a próxima!